Boa noite, Gustavo. Hoje a gente vai apresentar para você o nosso jogo, Twix Adventure. Esses são os integrantes do nosso grupo. Então, a nossa divisão de apresentação vai ser baseada no que cada um fez. O objetivo do nosso jogo é tentar trazer diversão e entretenimento para quem joga, né, para o jogador, com elementos coloridos e diversos que possam ser visualmente agradáveis. E nós somos um grupo único, o nosso jogo é algo único, porque teve esforço de todo mundo para fazer, muita dedicação, e também é algo que é muito pessoal nosso, porque o nosso protagonista, que é o Tuico, Porquinho, ele é um personagem da Ana Maria, foi criado por ela, então tem um significado especial dentro do nosso grupo. Aqui estão as inspirações para o nosso jogo, como a mecânica, que a gente se baseou no Subway Surfers, por conta da ideia das três pistas. Para a história, a gente usou por base o Touro Ferdinando, filme, e o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é a ideia que a Sabrina vai explicar mais pra frente da nossa história. E a ideia da arte foi com base em Stardew Valley, porque é pixel e também é fazendinha. Sabrina? A história do nosso jogo é de uma forma bem simples e bem divertida, né? Usando todas as inspirações que a Sofia já falou, usando o Subway Surf, o Touro Ferdinando, a Revolução dos Bichos e a arte como Stardew Valley, né? Tem o nosso protagonista, o Tuico, que descobre que na fazenda ele vai pro abatedouro, ele vai ser morto, né? Então ele tem que literalmente fugir pela sua vida. Então, ao decorrer do caminho, ele vai encontrando obstáculos, como a lama, ele encontra também obstáculos como a cerca. E quando ele é pego, não pego pelo fazendeiro, mas quando ele cai em algum desses obstáculos, ele acaba sendo pego e aí sim vira bacon. No nosso enredo, a gente trouxe o Subway Surf como a mecânica mesmo de runner, né, na pista. A história do Toro Ferdinando como correr, como eu explicar isso? O nosso porquinho fugir mesmo, né? Da fazenda. E é isso. Bom, aqui a gente tem o protótipo da nossa interface, que foi feito no papel mesmo. A gente se manteve fiel à ideia inicial, então, os botões, o título, o fundo do desenho. No caso dos botões, a gente fez alguns com coisa escrita, né? E alguns como ícones. Aqui estão alguns elementos, né? Como eu falei, os ícones como botões. Então, tem o Play Arcade, que é o outro modo de jogo, o ranking, a setinha para sair e a parte de configuração, e os botões com escrita, né? Que seriam da começar a campanha, continuar, como jogar e os créditos. Aqui tem a parte como ficaria, né? A nossa interface no jogo. E vou passar para o Caio falar sobre a música. A musiquinha foi feita mais inspirada em jogos de fazenda, como Stardew Valley, como a Sofia tinha dito, em... como que chama o jogo lá? Esqueci o nome, é um outro jogo de fazendinha, alguém me lembra o nome, não vou lembrar o nome. Uma música mais simplesinha, a música do começo do jogo. Dá meio que um relaxamento antes da correria que vai ter ao longo do jogo. E essa música foi criada no. Eu não lembro o nome do aplicativo que a gente usou, mas foi feito pela Eleonora, que também estava encarregada na parte de música. E é isso. Que essa seria a parte da Catarina, mas infelizmente ela não pôde estar. Então essa seria a parte da animação do porco mesmo, né? Do Twico. Então a gente tem a ideia inicial, ali no canto seria o desenho original, né? Do Twico, que foi criado pela Ana Maria. E a gente fez o Twico parado
os frames dele andando, ele saltando e ele caído no chão, que seria para simular o game over. Além disso, a frigideira, que é justamente para dar a ideia de que ele acabou falecendo. Aqui seria como ficaria no jogo, tanto ele andando, então o frame por frame, como ele caído, que a Catarina fez a animaçãozinha do olho rodando. Aqui também tem outros elementos que estão presentes no nosso jogo, como a frigideira, representando o Tuico morto, né, na tela de Game Over, a poça de lama, que seria um obstáculo qual o Tuico teria que pular ou desviar, a depender de onde ela apareça, e caso ele escorregue nela, seria o fim. A cenoura, que é um coletável, e as galinhas e a cerca como elementos externos do cenário apenas para complementar. Caio? Esse é o botão de arcade que você tinha falado. Essa música é inspirada em. Gente, alguém me lembra o nome do jogo? Heyday. Heyday. Essa música a gente pegou de inspiração lá de Heyday. A gente meio que pegou um soundtrack do Heyday. E acabou que a gente implantou nesse botão de arcade como uma forma de mudando o som ao longo de quando você coloca a mão, coloca o mouse sobre o botão, sobre o botão, é isso. Eita, ficou... E o de frigideira, que é quando acaba que o Twink escorrega na lama ou bate numa cerca, alguma coisa assim, e aparece a tela de game over. Aí tem essa cenazinha da frigideira indicando que ele acabou morrendo, e tem esse somzinho de frigideira. A gente acabou pegando, eu acho que do YouTube, se eu não me engano. E foi isso. Tem esse somzinho de coletáveis que acabou que foi desenvolvido. A maioria dos sons de. Esses 3 últimos sons que a gente mostrou pra você, foi eu e a Ana Maria que a gente acabou coletando eles. Esses sons de coletáveis foi outro deles, que a gente acabou de pegando inspiração de Paul, que é quando você acaba dando um alimentozinho pra ele, você já deve ter jogado Paul na sua vida. E acaba que esse som acontece quando o Tui coleta uma cenoura. Essa música é adicionada ao longo do jogo, quando ao longo do jogo, da gameplay que você estiver fazendo, dá uma meio que motivação pra não ficar um jogo sem graça, sem som, e dá uma animaçãozinha a mais, pra não ficar chato, sem nada. E agora eu vou passar a fala pro Luiz. Bom, na parte das mecânicas são bem simples em um modo geral. Começando a falar pela movimentação do porco, que ele não vai para frente e nem para trás, e sim se baseia nos movimentos do eixo Y no eixo X na Unity, que no caso seria o A e o D, são as teclas que a gente usa para mexer o Tuico. Que em vez dele ir para frente ou para trás, a gente fez, no caso, eu fiz o cenário mexer o cenário ir para trás, fazendo a impressão do porco ir para frente. Para o cenário, a gente fez o parallax. É meio que a gente desenha um fundo, duplica ele e coloca o parallax, que é um efeito infinito do fundo, onde ele se move e infinitamente, então não tem fim. E a gente também usou o Higibody 2D para dar mais fluidez no movimento e também para os elementos que está no cenário. Outra coisa foi em relação aos coletáveis. Os coletáveis eu fiz, né, basicamente um igual o QEnemy. No caso, o QEnemy a gente cria uma tag para um objeto. Vou dar o exemplo de espinho. Coloca o espinho, cria a tag o espinho e a gente cria o comando de colisão, que quando a gente tocar naquele objeto, tem duas opções. Se a gente tocar, a gente morre, ou se tocar, a gente coleta aquele objeto. E no caso do coletável, colocamos que a gente vai coletar aquele objeto. Então, quando a gente coletar o objeto, ele vai respawnar em um outro lugar. Outra coisa também é na poça de lama. Não consegui colocar a mecânica de pular, mas eu fiz o mesmo comando que eu fiz no coletável. Só que ao invés dele morrer ou coletar, eu coloquei a animação de salto. Então, se ele tocar
na lama, ele vai automaticamente vai fazer a animação de saltar. Ou se não, você aperta no espaço mesmo e ele faz a animação normal. E é basicamente isso.